professor Francisco José da Silva, sou professor do curso de Filosofia da Universidade Federal do Cariri e venho aqui representando também a Pró-Reitoria de Cultura, né, a divisão Coordenadoria de Diversidade Cultural. E hoje a gente tem um momento muito especial, né, que é o Conversas Filosóficas, que vai ser não só uma palestra, né, um diálogo, uma conversa, mas também um lançamento desse livro, né, Vidas em Romaria, que é um projeto, digamos assim, interdisciplinar, que contempla várias perspectivas em relação à experiência religiosa, não só de Juazeiro, mas dos romeiros em geral, do Nordeste. Eu acho que ele tem uma amplitude que vai trazer uma compreensão muito mais ampla dessa experiência, porque tem várias visões, né, em conjunto. E é uma parceria que a gente tem são os professores da Federal do Cariri, professores da URCA, né, também, da FACED, né, da Faculdade de Educação da UFC, e hoje a gente tem o prazer e a satisfação de trazer a professora Ercília Braga de Olinda, que é a organizadora, né, do livro, a professora Adriana Simeão, da URCA, e a irmã Nete Demulan também, que fez o prefácio, né, que apresentou o livro. O livro é uma coletânea, né, que trata justamente dessa experiência religiosa, mas ela tem uma amplitude que vai além da visão acadêmica, né? É uma visão popular, uma visão que é, digamos assim, engajada, voltada para uma perspectiva de religiosidade popular, que não perde, né, uma perspectiva, digamos, de uma compreensão do ser humano na sua totalidade. Uma experiência que a gente tem, a experiência da Romaria, experiência que é fundante em Juazeiro, mas que além de ser fundante como experiência religiosa, como experiência comunitária e até educacional, é uma experiência que toca justamente naquilo que é, digamos, o âmago, o essencial, o fundamental da experiência humana, que é a relação do homem com o absoluto. Eu acho que hoje a gente vai ter um pouco disso, né? Depois a Cília vai falar um pouco sobre como é que o livro foi pensado, como é que ele se deu. O professor Marcondes também faz parte do livro, que é também da Procult. Então é uma parceria da Procult, Pró-Reitoria de Cultura, o Centro Cultural Banco do Nordeste e as várias universidades e os vários pesquisadores. Então, Cília. Boa noite. Boa noite. É uma alegria imensa, realmente, chegar nesse momento. Né? Vocês sabem que o livro é um fruto mesmo de um processo longo. Né? Desde o primeiro momento, quando Adriana Simeão chegou na Faculdade de Educação, concorrendo a uma vaga ao doutorado, com um projeto para estudar a experiência religiosa das mulheres romeiras. Eu já tinha tido outra orientanda que tinha estudado os processos de cura que acontecem nas romarias. Então, quando a Adriana chega, né, mais uma vez, e nós aprendemos na romaria que o romeiro vem a partir de um chamado. E naquele momento eu senti o chamado de uma forma muito, muito forte. A primeira foi o primeiro exercício para a minha aproximação com as romarias. Eu vim apenas para uma romaria quando orientei a Ana Holanda, era professora da Faculdade de Medicina de Juazeiro, na ocasião. Hoje ela é professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Fortaleza, da Unifor. Mas quando a Adriana veio, eu realmente senti o chamado. Então eu disse, Adriana, eu quero participar da pesquisa da forma mais direta possível. E elaborei um projeto de pesquisa. Eu trabalho com juventude e espiritualidade. E elaborei um projeto de pesquisa que fundamentalmente perguntava o que é que o jovem romeiro busca, o que é que ele vem buscar no Juazeiro e qual o significado de estar no Juazeiro em Romaria, qual o significado dessa experiência. Então essa era a minha pesquisa. A pesquisa da Adriana era sobre
como eu já falei, a experiência das mulheres romeiras e mulheres adultas, né? Então aí a gente já pega o viés intergeracional e em seguida, porque as coisas vão crescendo, é impressionante. E quando se trata do Padre Cícero, é impressionante, viu? Como as coisas vão acontecendo e vão se avolumando, e aí aparecem 3 estudantes de graduação que eu quero apresentar, são professores da Rede Pública Municipal de Juazeiro do Norte. Eu vou começar por quem está mais perto, tá? Começar por Isabel. Isabel. A Isabel é professora da educação infantil, né, e vinha com uma preocupação sobre como é que a religião chegava às crianças e, sobretudo, ela percebia o preconceito muito grande com crianças oriundas de família de matriz africana. Então, Isabel teve esse interesse. A Josi quis pensar a formação dos professores do ensino religioso, e o outro é o Rogério Castro, que está ali filmando. Rogério é coordenador pedagógico e a pesquisa cresceu porque nós resolvemos pensar, ter o primeiro panorama do ensino religioso no município de Juazeiro do Norte, né? Realmente um trabalho de apresentar o primeiro panorama e que venham outras pesquisas. E aí eu já estou muito feliz porque outra pesquisa já veio. O Rogério passou no mestrado na Universidade Federal do Ceará para pesquisar que imagem, que espaços e que tempos o Padre Cícero tem na escola, né? Então as coisas vão se multiplicando de uma forma tão linda, tão maravilhosa, né? A gente vinha conversando no caminho que todas as lojas têm a imagem do Padre Cícero, porque os bombeiros realmente dizem: eu só vou comprar se tiver o meu padre, né, na loja. E prospera porque o Padre Cícero está lá. Então, assim, a gente teve essa sensação de tudo encaixando, de tudo prosperando. Não tivemos financiamento de nenhuma agência de financiamento, mas no final tudo dava certo, né? Então foi uma experiência de 3 anos, uma experiência muitíssimo rica e que eu vou aqui apresentar rapidamente as 3 partes, e quando apresentar eu vou chamar outros autores que estão aqui presentes. Nós, autores, eu e a Adriana, organizadora, nós não achamos que esse é o melhor livro do ano, mas nós temos certeza que é o melhor prefácio do ano, que foi feito pela irmã Neide. Eu não vou roubar a fala dela, né, usando aqui o que ela diz, a não ser no momento, irmã, que eu quero usar. Porque a senhora diz de uma forma tão linda que eu quero usar esse momento que a senhora diz, que pra gente, nós sentimos isso e o quanto isso era significativo. A irmã Nete diz: os romeiros são 4 vezes marginalizados por uma boa parte da sociedade brasileira. Porque são pobres, porque são nordestinos, porque são romeiros e, pior ainda, porque são romeiros do Padre Cícero. É muito sábio isso aqui que a irmã Nete diz, e o mais sábio, irmã, que eu achei foi a senhora ter colocado que são pobres. Porque é verdade, é o principal motivo, são pobres, né? E aí o que a gente pensou quando estava iniciando a pesquisa era essa homem, essa mulher, esse jovem pobre, nordestino, romeiro e romeiro do Padre Cícero, da Mãe das Dores, que é que ele tem para nos ensinar. E aí, na primeira parte do livro, que é uma parte que nós resolvemos chamar, porque nós dividimos o livro em 5 cenários. O primeiro cenário são o cenário das pesquisas e dos pesquisadores, onde nós nos colocamos, como é que nós fomos olhar para essa realidade. E nós começamos essa parte, todas as partes começam com uma frase do padrinho, e a frase é isso: para tudo tem o seu tempo. Então a gente sentiu que as coisas amadureceram realmente para que a pesquisa acontecesse. Nessa parte, aí eu vou apresentar os autores que estão presentes, logo depois que a irmã Nete, a outra organizadora, falar, eles
também está aberto. E está aberto para vocês também. São 4 artigos dessa parte, né? Na primeira parte, eu e uma orientanda do doutorado, a Alessandra Araújo, que não está aqui, nós apresentamos as 2 abordagens que orientaram metodologicamente o trabalho. A abordagem etnográfica, uma etnografia sensível, uma etnografia que não tem medo não só da implicação, mas mais do que isso, de ser afetado. Qual é a diferença? Está implicado, por exemplo, eu posso ser uma pesquisadora que acho o campo da religião importante para a formação humana, reconheço isso, estou implicada nesse campo. Está afetado é você se tornar, ou se aproximar muito de se tornar uma romeira. E eu e a Adriana nos tornamos romeiras, não foi, irmã? A gente se tornou romeira. E foi muito interessante, porque nós éramos romeiras diferentes, porque a gente usava gravador, filmador e tinha sempre um caderninho anotando coisas. Aí o romeiro de Alagoas disse, essa menina vem cá, posso me ser romeira? Aí eu disse, olhe pra mim. Aí eu estava com chapéu de palha e com rosário. Ele olhou, aí disse, posso me ser romeira. Então naquele momento eu senti que eu fui batizada, né? Então é essa pesquisa que não tem medo de ser afetado. Tem uma antropóloga francesa chamada Jeannette Favret, que ela foi pesquisar feitiçaria em uma região da França. E ela não conseguiu fazer a pesquisa enquanto ela não se deixou afetar pelo universo da magia e da feitiçaria. E ela só foi aceita, os sujeitos só acolheram e falaram de si e de suas experiências quando sentiram que ela foi afetada. Então eu e a Adriana sentimos a mesma coisa. À medida que os romeiros iam vendo quando a gente participava dos rituais, da acolhida, dos cânticos, a gente ria, a gente chorava, a gente cantava, eles foram realmente se abrindo, e aí vem uma outra dimensão muito importante das pesquisas, que é a biográfica. Então nós conseguimos fazer a história de vida de um jovem, do Mateus, que é afiliado da Irmandade. Mateus narrou a sua vida de uma forma muito verdadeira, muito sensível. Conseguimos fazer a história de vida da irmã Nete. E a Adriana trabalhou com meus segredos. Com mais 6 mulheres. Então nós entramos no campo do biográfico. Né? A trajetória de vida das pessoas, quem de fato vive a experiência, falando dessa própria experiência. Então, nos coloca, ao narrar, quem narra já está fazendo interpretação. Então, nós pesquisadores interpretávamos a interpretação que ele fazia. E sempre buscando, na medida do possível, porque fazer pesquisa em Romaria, e a Adriana vai falar mais disso, é uma itinerância imensa, mas na medida do possível, devolvendo para eles, vendo se eles se viam naquela interpretação. Né? Então, nesse primeiro momento, a gente apresenta essa abordagem metodológica, e tem 2 pérolas lindas, maravilhosas, que o Francisco José, que já apresentou aqui, já introduziu aqui esse momento, ele escreveu sobre filosofia, religião popular e romarias, uma leitura dialética. E o professor Marcondes, que com certeza vai falar aqui, né, vai entrar nessa conversa, trabalhou romarias e alteridade, a primazia da escuta. E aí eu quero... Emanuel todo mundo já conhece, né? Dá um oizinho. Emanuel Marcondes Torquato. E aí, Emanuel, eu vou roubar uma falinha tua, porque realmente ela... Olha, quando eu digo falinha, é carinhosamente, porque é fantástico o que ele diz. É muito profundo o que Emanuel diz. Aqui, só um minutinho. Ele diz assim... Eu destaquei vários momentos do artigo do Emanuel, mas este daqui eu acho que expressa, e ele conseguiu captar o espírito do livro. Deixemos-nos reformar na liturgia da pesquisa, no ritual das objetivações, nas rubricas da conceituação, a partir do lugar do romeiro, a partir de fora, no permanente êxodo de si, em direção a Juazeiro, a Jerusalém. Coloquemos-nos em romaria com os romeiros ao encontro com o outro.
Então a gente procurou fazer isso mesmo, Emanuel, você captou muito bem. Nos colocamos em romaria para esse encontro, né? Essa tentativa de encontro com o outro. E aí ele diz também, a própria experiência da romaria chega até nós. Vem-nos como manifestação, epifania de um rosto que nos surpreende a todo instante, subverte todo e qualquer esforço de constituição categorial. É incrível. Tinha momentos assim que eu me sentia capaz de elaborar, porque cada hora, cada momento vinha nova coisa. Como eu estava trabalhando na etnografia, eu tinha que fazer os registros no meu diário de itinerância. Eu passei um ano sem conseguir registrar nada. E aí eu decidi, eu não vou registrar, eu vou sentir, eu vou viver isso daqui. No segundo ano foi que eu comecei a fazer os registros. A primeira coisa que eu escrevi não é grande coisa, mas eu me comprometi em colocar, foi na Romaria de Nossa Senhora das Candeias, quando eu consegui fazer um poema que ele está aqui na quarta capa. Né? Então foi essa, e Carlos Rodrigues Brandão, quando estava pesquisando também, fazendo as pesquisas dele, ele dizia que o pesquisador precisa também se dar o direito de usar a linguagem artística, de usar a linguagem poética, né? E o Rodrigues Brandão me deu coragem. Então essa é a primeira parte. A segunda parte, que são os cenários das juventudes, a gente tem o professor da URCA, Domingos Salles Cordeiro, que é doutor em Sociologia, e a professora Paula Cordeiro, pesquisadora já da religiosidade popular também aqui no Cariri. Eles nos brindaram com um texto muito bonito, muito bem cuidado. Juventudes Romeiras, a transição de referências culturais e religiosas entre gerações. Então, eles mostram o que a gente viu demais. Romeiros que estão aqui, romeiros de 18 anos, mas que estão aqui pela 15ª vez, e a gente diz, mas como assim? Não, mas eu já vi na barriga da minha mãe, eu já vi com a minha avó, eu já vi... Então eles trabalham, né? Com essa herança, vamos dizer assim, de uma forma muito bonita. E eu vou apresentar... Ana Maria está aí. Ana, cadê você? Ana Maria do Chico Gomes, lá do CRATA, é doutoranda. Ana Maria, juntamente com Inambê, que é aqui do CRATA, mas Inambê não pôde vir, nós montamos um confessionário eletrônico virtual na Basílica de Nossa Senhora das Dores e recebemos a confissão de 80 jovens. Foi um momento muito, muito interessante, as meninas carregando mesa, e tivemos a ajuda do pároco da época, que era o padre Joaquim, muito interessante. O padre Joaquim nos disse, olha, muito interessante essa ideia de você ir para o confessionário, porque Monsenhor Murilo dizia que a hora da confissão é a hora da misericórdia. Então ele falou e trouxe essa tradição do padre Murilo, não é? Da escuta do Romeiro. O professor da enfermagem, Michel Ângelo, escreveu comigo a Romaria como experiência religiosa espiritualizante o sentido da vida, onde a gente trabalha o Victor Frankl, mas ele não pôde vir, ele está em São Paulo. Gessilene Lima está ali, também doutoranda. Gessilene foi uma Romaria que, por motivos pessoais, eu não pude vir. Gessilene assumiu de uma forma linda. Era o tempo todo no WhatsApp, ela mandando. Santuário de Nossa Senhora das Dores. Agora eu estou no outro, estou no Santuário Franciscano. E ela ficou ouvindo jovens perguntando o que eles buscavam. Né? Não, perguntando sobre a paz, porque a gente já tinha feito um levantamento e tinha parecido muito forte. Então, Gessilene conseguiu esse material empírico e nós juntas escrevemos Juventude Romeira buscando paz no encontro com Deus e com o outro. E a história de vida do Mateus gerou o artigo Um Jovem Resiliente, a construção da espiritualidade romeira, que eu escrevi com a orientanda do doutorado. Bom, vem a terceira parte, os cenários do movimento romeiro, que começa com um artigo tão lindo, tão delicado. Eu considero um poema do Renato Dantas. Está aqui o nosso Renato. Muito obrigado. Renato apresenta a Romaria de Nossa Senhora das Candeias de uma forma tão bela, tão bonita. Vocês vão ver. Depois, o cenário do movimento romeiro. Né? Depois que ele apresenta a procissão,
A Adriana fala da reunião das 3, que ela vai falar com detalhes. E nós duas escrevemos a presença evangelizadora da irmã Nete. Viver como Cristo viveu, ensinar como Cristo ensinou. Eu quero só um parêntese, irmão, para dizer assim, eu sempre digo para minhas orientandas, olha, cuidado com a paixão pelo sujeito que está sendo entrevistado, senão vocês perdem a capacidade de fazer crítica. Então, cuidado, a gente está implicado, a gente é afetado, mas o trabalho acadêmico exige uma objetividade, um certo distanciamento. Tem cuidado. Aí a Adriana olhou para mim e disse, se eu tiver que falar mal da irmã Nete, eu não vou falar. Foi muito interessante. A gente não falou mal da irmã Nete, né? Mas a irmã Nete... Aqui, não sei. A irmã Nete vai na tese dela, ela vai ter que achar alguma coisa para ler. Alguma crítica. Pelo amor de Deus. Bom, em seguida tem o cenário das devoções, que eu trabalho com outra doutoranda que trabalha educação em direitos humanos, gratidão em direitos humanos no universo romeiro. A Adriana traz Mulheres em Romaria na Terra da Mãe das Dores. O Rogério escreveu, eu disse, Rogério, você vai ter que acompanhar a Romaria todinha, vai sentir a Romaria. Ele escreveu Espaço e Tempo das Devoções Populares. E a professora Fanga, da Universidade Federal do Cariri, ela mandou uma mensagenzinha que estava viajando para Minas, não pôde vir, junto com o Manuel Sebastião. Está aqui o Manuel. Manuel, que bom que você está aqui. Está ali o Manuel. Eles escreveram o discurso religioso caririense através da poética das vozes. Eles trabalharam com a literatura de cordel. Depois, Manuel, quando a gente abrir, todos os atores presentes ficam à vontade, tá? Aqui não é obrigado a nada, mas quem quiser falar, pode falar, tá bom? Bom, essa foi a 4ª parte. A 5ª eu já falei, que foi o cenário do ensino religioso, que eu já comentei com vocês. Então, este é o livro. Né? É um livro que convida à reflexão, é um livro que ele chama a área da educação para dizer, olha, a experiência religiosa, ela é educativa, ela é formadora. Pode ser deformadora também. Pode ser transformadora. Então, está dentro do nosso campo, vamos olhar para isso. É um chamamento para isso. Enfermeiros, de várias pessoas. Então, eu encerro minha fala aqui e eu combinei com a Adriana que a gente vai passar para a irmã Nete. Obrigada. Sim. Eu não vou falar do prefácio, porque senão vocês não vão ler. Ele está lá. E eu gosto demais de música clássica. E quando minhas queridas me pediram para fazer a leitura, de fazer um prefácio, eu me lembro que disseram, não precisa ler tudo, irmão, não precisa. Mas pelo menos, eu disse, como? Eu não ler tudo, se eu tenho que fazer um prefácio, eu vou ler tudo. Da primeira à última página. Porque senão... E realmente, eu comecei a fazer uma leitura e eu estava imaginando uma sinfonia. Você sabe que numa sinfonia, primeiro quando começa, antes da sinfonia, e começar uma sinfonia de Beethoven, por exemplo, vocês têm todos os instrumentos que vão se acordar. Né? Primeiro, porque o ar, o clima e tudo isso necessita que o violoncelo, o violino, todos os instrumentos se ajeitam. E eu achei que a primeira parte, que eu achei para mim uma coisa que me alegrou. Eu vou dizer logo por quê. Porque a minha querida Ercília, posso falar assim, Ercília? Doutora. Não, a Ercília teve coragem de dizer, eu me converti. Ela diz assim, em Romaria, tenho aprendido a renunciar a formas de relacionamento que transformam o outro em objeto. É preciso
preciso renunciar a muitos saberes e teorias. É preciso desaprender. É claro que estar aberto ao dizer do outro não significa estar vazio, mas receptivo ao novo e ao estranho. É preciso desconstruir certezas e refazer perguntas. Isso, para mim, quando eu li, eu fiquei tão feliz, minha gente. Eu vou dizer logo para vocês. Eu já sou uma velha de 81 anos. E 40 anos da minha vida eu passei nas universidades. Não, 40 anos, primeiro nasci, cresci, etc. Mas durante 15 anos eu respirei numa das mais velhas universidades católicas da Europa, a Universidade de Leuven, como a gente fala em holandês, em flamengo, né? Eu respirei, às vezes, justamente esse grande defeito do pesquisador, de fazer do outro um objeto. Reduzir o outro num objeto para estudar. E o que me doía é que muitas pesquisas, muitos doutorados, no final não serviam para nada. Só servia para alguém ter seu diploma de doutor. Mas depois a pesquisa ficava empoeirando as bibliotecas de faculdades. Por quê? Porque era só, no fundo, a leitura de uma pessoa que não se, justamente como diz muito bem minha amiga Cília, que renuncia a seus próprios saberes para desaprender. Eu achei isso fabuloso. Isso é um trabalho. Eu sei que você era uma fanática contra meu padrinho. Você não era? Mas eu fico... Você me quando eu era pequeno, você me falava uma coisa. Não fica vermelho agora. A verdade é que você aprendeu, e isso eu acho fabuloso para uma professora, né? Essa humildade de dizer o meu saber não é todo saber. E meu saber pode, às vezes, me dar a impossibilidade de entrar no saber do outro. Se meu saber se torna um saber tão orgulhoso, eu sou doutora, eu autossuficiência, eu sei, eu já entendo, como é que você vai encontrar o outro? Então, essa frase, meus amigos que ainda estão estudando, e nós velhos, que continuamos estudando, é uma sabedoria extraordinária. Antônio Renato, você não acha? Você está dormindo? Me diga. Olha, que eu estava aqui pensando, porque... Eu sabia, eu estava vendo tua cara, eu disse, está pensando. Mas eu vi você chegar. Sim. Eu vi você deixar no van e vir para a rua de novo. Não é? O desafio, Ivan, é entender esse momento de agora sem a gente contar uma história de 40 anos, para a gente se deslumbrar com esse perfil extraordinário que esse livro está trazendo para nós. Não é? É verdade. Eu acho que só essa narrativa do índice já nos deu essa imensa satisfação. Quando você chegou aqui, em 73, Renato Dantas, eu, Daniel, muitos outros, já tínhamos acho que uns 10 anos na Fala mais um frente pouco mais alto.
a gente tinha uns 10 anos na frente. Tem. Apenas de algo que a gente desconfiava demais, mas ele não sabia. Porque cada um de nós tinha um universo muito restrito. Não é? A nossa ferramenta era tão pobre. Não é? Mas havia essa desconfiança, não é? Que desembarca num dia como esse de hoje para dizer a você que eu não estou dormindo. Eu nem posso dormir mais. Há muitos anos eu não durmo mais. Não, mas eu acho que você lembrando, de fato, minha vida é muito interessante. Eu estou feliz de ter vivido o que vivi. Engraçado, né, de dizer isso. Eu estou feliz. Eu vivi mais ou menos, fiz muitos erros, mas a riqueza da minha vida foi justamente desconstruir o meu ser europeu. E da Universidade de Louvain, ser cantora de romeiro, ir lá no horto, fazer reunião de pastoral, de círculos bíblicos, fazer reunião das 3 horas, que para mim é o momento onde eu aprendo mais. Por quê? Porque eu deixo de pegar o microfone, que é uma arma perigosa, manda todo mundo calar a boca, e dar o microfone para o romeiro falar, cantar, testemunhar e acreditar. Não, vamos dizer, de fachada, mas acreditar que eu vou aprender alguma coisa do romeiro. Isso, para mim, foi uma graça, um grande trabalho. Eu vou dizer a vocês também que, pela ajuda da minha querida irmã Ana Teresa, sábia, inteligente, ela muitas vezes me orientava, porque era uma pessoa que sabia ouvir, uma pessoa muito sábia. Eu devo muito a Ana Teresa, porque ela tinha essa sabedoria mesmo, de ouvir. Né? Mas eu acredito, eu vou dizer simplesmente, vou parar aqui, eu vou dizer, eu tomei a decisão de dizer, Anete, se você não entende alguma coisa que o romeiro fala, é porque você ainda não entendeu. Não é ele que é imbecil, é você. Você ainda não entendeu. Mas se lhe fala alguma coisa, numa linguagem, se lhe fala alguma coisa no seu mundo simbólico, na sua mitologia, na sua simbologia, é porque eu, a neta belga que chega com outra cultura, eu ainda não consegui entender. Então sempre, sem humildade falsa, sempre pensei, se eu não entendi, é porque não é porque não tem sentido, é porque eu ainda não consegui entender. Porque o que o povo fala, o que o pobre fala, a experiência de vida que ele tem é que eu não tenho. Eu não sou pobre, não. Eu fiz voto de pobreza, né? Como religioso, mas eu não sou pobre. Nunca passei fome, não. Então eu tenho o tempo todo que abrir esse coração, acolher e respeitar. De verdade, não de fachada. Reconhecer que ele é meu professor, que eu tenho que aprender dele. Porque senão, vivemos em eternos preconceitos. O romeiro é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Chega mal, faço. A gente fica cheio de preconceito. Como é que pode pesquisar o preconceito? Pronto, minha gente, vou parar. Então, esses são cenas, né, desse livro,
né, escrito, como bem a irmã Anete coloca nessa sinfonia, por muitas mãos, e eu chamaria que é um grande artesanato, né, um artesanato intelectual, um artesanato de quem saiu do seu lugar e foi ao encontro do outro, aberto para saber quem é esse outro, né? E esse artesanato, ele deixa esse gosto da gente saber o que é esses cenários que Renato coloca a partir de hoje, né? Quem sabe pensar para trás a partir do que a gente verifica hoje, né? E ouvindo essa fala da irmã Anete, a quem eu me inspirei, né, para produzir as ideias que estão compondo a minha tese, né, que estou em construção dela, e ele traz nesse cenário da capa, né, Vidas em Romaria, essa imagem, essa xilogravura feita pelo Zé Lourenço, que fez especialmente para o nosso livro, e essa é a imagem da Basílica, uma homenagem, né, dos 100 anos, e traz a irmã Anete, né? Não é Nossa Senhora das Dores. Eu pensava que era a mãe das dores. Essa foi uma homenagem para ela, né? E a irmã Anete aqui na frente da igreja com chapéu de palha, né? E os romeiros, né, ouvindo, né, essa estrangeira que se torna, né, da terra, uma nativa da terra, né, quando encontra esse outro, né? Então essa capa, ela tem um significado muito especial para a gente, que tentava passar para o Zé Lourenço o que é que nós queríamos com essa capa, né? Então esse é um livro impregnado de emoção, eu me emociono ouvir a irmã Anete, ouvir a Cília apresentando esse livro, que é composto de um pouquinho do que pensa, né, do que traz de suas construções teóricas de vida como ser humano, como pensador, né, desse cenário maravilhoso, né, que é o Cariri, que é Juazeiro. Então essa ideia, né, essa capa era a ideia de passar, né, que cenários são esses que a gente convida vocês a conhecerem, né, em Vidas em Romaria. E uma parte, né, voltando aqui para a irmã Anete, quando a gente para, né, e faz esse convite à irmã Anete para saber quem é essa mulher, não é? Que chega na década de 70 aqui, né, que se deixa, né, apaixonar e se envolver com todo esse cenário, né, se deixa converter, né, ouça o chamado da Mãe das Dores. Eu diria para vocês que eu já cheguei nesse cenário completamente entregue, né, a esse cenário, por conta também das minhas raízes, né? Eu fazia romaria com os meus avós aos 5 anos de idade, né? Então, encontrar a irmã Anete, encontrar esse cenário, né, da reunião das 3, ele trouxe um novo... Sabe o que é a reunião das 3? Falar para ele, né? A reunião das 3, que eu fui descobrindo o que era. Desde 2008, eu comecei a saber o que é essa reunião das 3, que Renata Marinho, né, uma colega nossa do estado de Paula, né, começou a apresentar, falou no livro dela Para Um Só para os Ventos, né? E a reunião das 3 é essa reunião organizada pela Pastoral da Romaria, que acontece em todas nas principais romarias, né? Janeiro, né, com Nossa Senhora das Candeias, setembro, Nossa Senhora das Dores, e novembro com a Romaria da Esperança, a Romaria de Finados, né? Então acontece durante 3, 4 dias, não é, irmão? Essa reunião sempre às 3 horas, né? Dentro da igreja é a hora da misericórdia, né? Uma hora quente, é um salão do circo operário, onde os ventiladores não dão conta de tanto, né, de tanto calor humano e o calor da terra do nosso Padre Cícero, né, que é intenso. E nesse cenário,
né, ele vem se construindo, eu digo que ele continua em construção, irmão, né, depois de passar esses 3 anos intensos, efetivamente, a partir de 2003, com a minha entrada no doutorado, e com tentando esse olhar mais distanciado, falar, né, e trazer, expressar, num primeiro momento, através de uma pesquisa mais etnográfica, e depois, né, lógico, pela minha opção principal de pesquisa, que é a pesquisa autobiográfica, trazer o que é que esse espaço tem para nos falar dos cenários atuais das Romarias de Juazeiro, né? Então, o artigo que eu falo, né, o texto que eu trago sobre a reunião das 3, é essa tentativa inicial, né? A minha tese vai além disso, porque toca as histórias individuais de 5 mulheres e mais uma, que é a irmã Nete, né? A tentativa de, através das narrativas, das falas da vida dela, saber quem é essa romeira, o que é ser e estar em Romaria. Mas a minha preocupação inicial, e que eu trago para esse livro, a minha contribuição, é pensar que esse cenário atual de Juazeiro é um cenário, né, que está em efervescência, em mudança, que pelo seu caráter de fenômeno social está nos trazendo algo agora, né, extremamente novo, de colocar um movimento social que está saindo de Juazeiro, né, está se expandindo pelo Nordeste e pelo Brasil. Então, eu pude testemunhar, né, a grandeza desse movimento, né, que tem toda uma organização pedagógica que nasce do pensar, né, de Irmã Nete, Monsenhor Murilo, Irmã Ana Teresa, né, de Beber na Fonte, de Paulo Freire, né, e partir, né, desse outro, né, que tem a falar, né, e que esse outro que se empodera à medida que é visto, né, e que é visto na sua resistência, na sua tradição e na sua fé, né. Então, é esse convite, né, que eu trago, né, essa tentativa de pensar esse cenário, né, que basta dizer para vocês agora, no 3º seminário Romeiro, né, Romeiros e Agentes Pastorais, que aconteceu agora em abril, quando eu fechei oficialmente a minha pesquisa, nós tivemos presença de romeiros, né, de vários lugares do Nordeste. Irmã Nete esteve em São Paulo. E o que é isso, gente? É o expandir de um evento paralitúrgico, né, que acontece em toda a Romaria desde a década de 70, né, e que foi ganhando forma e foi sendo construído justamente para acolher o romeiro, da forma como ele vier, com as suas histórias, né, com a sua fala, né, com a sua maneira de criação. É isso que Irmã Nete faz, né, no Encontro das 3. Esse cenário me encantou, né, porque ele tem toda essa pedagogia, né, feita, né, construída na escuta e no acolhimento. São 2 categorias primordiais para quem trabalha na pesquisa autobiográfica, né, com quem eu tenho aprendido demais, com a Essília, que é minha orientadora, a escutar esse outro e ver como esse outro é escutado pela Irmã Nete. Então, esse cenário eu trago aqui, trago um início, né, de pensar quem são essas mulheres nesse cenário. E aí, no texto, inicialmente, eu falo das mulheres, né, que estão nas ruas, que Paulo observou, né, na hora que ela traz a tipologia, né, dos romeiros que existem, que passam por Juazeiro, né? Nós não vamos ter só romeiros devotos. No meu caso, eu comecei com as romeiras devotas e cheguei às romeiras engajadas, que é o foco da minha tese, né, que eu vou trabalhar no segundo momento, porque são romeiras que chegam nesse espaço e trazem, né, uma capacidade de liderança, né, e que através dessa liderança constrói, através do instrumental, né, que a própria reunião das 3, na sua forma de organização, proporciona um empoderamento enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto mulher, enquanto líder, né, nos seus lugares. Então, esses retratos, né, dessas mulheres são expostos
nesse outro texto, e aí esse é o convite para que vocês leiam. E eu encerro a minha fala, né? Imanês começou a falar um pouco, né, dessa trajetória dela, Renato colocou um pouco, Cília, e no texto específico, né, a gente simplesmente deixa a Imanês falar. E ela fala como falou aqui para vocês, né, a história dela. A história de alguém que se deixou afetar e implicar completamente por esse cenário, né, por todo esses cenários de ritos e devoções que vão muito além do que a gente pode expressar em palavras e no pensar teórico, né? E aí a gente, né, eu deixo para vocês chamar os outros. Ok, a gente pode... Eu acho que a gente pode sair aqui desse lugar e ouvir outros autores, não é isso? Não, ainda bem. Vamos lá, então um convite para que 3 outros autores ocupem o espaço. Boa noite. Meu nome é Domingos Sá Cordeiro, eu sou professor da Universidade Regional do Cariri. E primeiro, assim, um agradecimento à professora Cília e à professora Adriana por ter me convidado, juntamente com minha companheira de cátedra e esposa, a Paula, para participar desse trabalho, que é um trabalho coletivo, para vocês terem ideia. Ele tem a participação de representantes de 17 universidades, né? Quer dizer, que o Brasil todo está aqui possível, né? Representação do Brasil todo, né? E o que eu gostaria de falar para vocês em relação a como a universidade, de maneira geral, hoje ela se envolve com o padrecismo. Por que essa temática, né? A universidade que nós temos, ela nasce em determinado momento, né, na Europa, com a ciência moderna, no século XVII, e essa universidade tem uma característica, por uma necessidade da época, de separar a racionalidade daquilo que a gente possa vir a chamar de espiritualidade ou de sabedoria do coração, né? E nós, todos nós que estamos aqui, nós somos intelectuais, né? O fato é que nós estamos prestigiando um objeto de intelectualidade que é o livro, que ainda existe, né? Esse é um grande mérito, né, desse evento, porque com as redes sociais os livros estão cada vez ficando mais difíceis de serem produzidos e de serem apreciados. Mas, então, essa intelectualidade que surgiu, né, essa forma de fazer a universidade, ela separou, né, o que é cognoscência e outras formas de sabedoria, de conhecimento, que vem, por exemplo, através do coração. Né? A neurociência indica, hoje existe esse ramo de ciência novo que surgiu, chamado neurociência novo, assim, tem 80 anos. Né? Mas essa ciência aí, ela mostra que o coração da gente, pesquisas indicam que o nosso coração, ele pensa. O nosso coração, enquanto função neurológica, ele nos aponta caminho para a compreensão da realidade e atitude diante da realidade, que é inúmeras vezes mais rápido e mais preciso do que o pensamento intelectual. O fato é que nós perdemos isso, mas a universidade, ela não nasce no século XVII, a universidade é muito antiga. Sequer a universidade nasce no Ocidente. A universidade, ela vem de civilizações muito antigas, e essa universidade, esses conhecimentos que nós temos dos gregos, eles de fato foram salvos pelos árabes, num movimento que existiu em alguns países árabes, onde eles chamavam de Casa do Saber. A Casa do Saber é o primórdio da universidade como nós conhecemos hoje. E a característica dessa Casa do Saber é que lá pessoas que se dedicavam ao conhecimento, elas se reuniam para debater, para avançar no conhecimento da filosofia, das humanidades, da matemática, da astronomia,
da medicina, da poesia. Então, o que acontecia naquela época é que não existia esse conhecimento fragmentado. Certo? Bom, essa introdução que eu fiz, que me veio essa vontade de abordar isso, a partir do momento que eu conheci esse livro. Na verdade, um livro, ele é gestado, nesse caso, nesse modelo de livro, que tem uma organização pelas organizadoras, elas que tinham o panorama completo. Você quer saber que meu padrinho Renato aqui participava, não tinha toda, que a Ivanete, era também protagonista, mas então, uma das características que nós vemos nesse livro é aquilo que a gente chama modernamente de transdisciplinaridade. É quando uma temática ela atravessa as várias áreas do conhecimento, né? E aí conhecimento de uma maneira ampla, né? Como acontecia muito antigamente, esse conhecimento que vem através do disciplinamento do pensamento, da intelectualidade, por meio de uma pesquisa, de uma investigação, e desse conhecimento também que vem através das pessoas que se dedicam a algo em sua vida, como, por exemplo, é o caso dos romeiros, né? Quer dizer, o conhecimento que vem dos romeiros é um conhecimento que vem desse instrumento humano que todos nós temos, que é o coração, certo? Então, enfim, agradecer, parabenizar as autoras por terem conseguido, né, reunir esses dois aspectos que são tão necessários, que nós que estamos hoje envolvidos com a produção de saberes intelectuais, né, saberes qualificados, né, nós consigamos fazer isso presente, né, por meio da transdisciplinaridade, por meio da identificação de pessoas que têm algo de rico sobre uma temática de uma maneira educativa para a sociedade, de maneira geral. Obrigado. Eu sou Renato Dantas, agradeço o convite das meninas para participar do livro. Eu devo dizer mais ou menos a vocês porque a minha curiosidade com Juazeiro, né? Eu sou filho de romeiros. De pequeno comecei a ter crises de identidade por conta da academia. Né? A academia dizia umas coisas sobre Padre Cícero, sobre Juazeiro e sobre a pessoa do meu pai e a minha pessoa, que eu me considero também comigo, que não compatibilizavam com aquilo que eu vivi. Pô, eu não sou isso. Diabo é essa coisa. E basta dizer aos senhores que eu devia ter meus 12 ou 13 anos, e às senhoras, quando eu li um trechinho do livro de Padre Azaghel Sobreiro, ele falando de um enunciado de Padre Antônio Nunes. E assim, abre aspas, eu vou parafrasear porque não me recordo. E assim, Juazeiro cresceu sob a batuta de um embuste, por conta da química marroquina. Não sei se vocês sabem essa história da química marroquina. Zé Marrocos foi considerado o químico das transformações, né? da hóstia. Eu digo, mas que diabo é isso? Eu sou fruto de uma mentira, era a minha grande pergunta. E me danei a ler tudo sobre o Padre Cícero Juazeiro e afins. Aí as surpresas foram boas, sabe? Eu vi que eu não era palha de embuste, nem tampouco o Padre Cícero era o diabo que a academia pintava, e que eu devia me orgulhar por ter nascido numa cidade construída por
pobres, por pessoas despossuídas de bens materiais, mas que tinha esse coração que você fala, que pensa, e o pior de tudo, que muita gente não aceita, fala. O Romeiro fala com o coração. E a partir daí, hoje o que disserem do povo romeiro, o que disserem do Padre Cícero e afins, principalmente de Maria de Araújo, vocês sabem que uma das teses de que a hóstia se transforma em sangue era o fluxo menstrual sair de uma outra forma. Aí a gente pegava a miserável, botava de cabeça para baixo, para que pudesse acontecer. Então, hoje, felizmente, eu tenho este orgulho. Antônio Renato falou de Daniel, dele e da gente, e de mim, quando irmã Anete aqui chegou, a gente estava quebrando, batendo na cabeça, ele num canto, Daniel, o outro, eu no outro. E aí, o que diabo a gente é? O que é isso? O que é isso? Aí as coisas foram clareando. Eu já disse, e digo publicamente, já disse particular e publicamente, que irmã Ana Teresa, irmã Anete e Padre Murilo foram 3 pessoas que Monsenhor Azarias Sobreira, a gente tem que lembrar-se dele, foram pessoas que disseram, rapaz, né? É como está escrito, não, é como está pensado pelo coração. Então eu fico muito feliz em que o meu pensamento, a minha curiosidade sobre a procissão de Nossa Senhora das Candeias, que eu passei muito tempo prestando atenção quem era que lá estava, como era que era feito, o que era que se cantava, o que era que não mais se cantava. Existe um versinho que não se canta mais hoje. Aqueles paninhos bento de sangue ainda tão cheios, valei-me meu Padre Cícero e a Mãe de Deus das Candeias. Hoje não se canta mais esse verso, porque essa procissão ela ficou durante muito tempo proscrita da Igreja Católica, e depois, com o Padre Murilo e com as irmãs, eles foram dando abertura. Basta dizer aos senhores que não tinha padre, não tinha imagem, a igreja não dava um pitaque nessa procissão. A procissão era feita pelo povo e ele dizia o que queria e o que o coração mandava. Então, a gente fica feliz que esse pensamento sobre essa procissão ela seja lançada para que vocês todos tenham a oportunidade de sentir o que eu sinto, e acho que vocês vão verificar isso no que eu não chamo artigo, eu chamo ensaio, porque nenhum filósofo nem antropólogo me deu qualquer encaminhamento para dizer que a procissão de Nossa Senhora das Candeias foi a forma que o Romeiro achou de dar uma banana muito bem dada para aqueles que não viam com bons olhos os romeiros. Obrigado. Meu nome é Marcondes, Emanuel Marcondes, como a Cília dizer, sou sacerdote católico. Deixei o exercício do ministério no dia 2 de fevereiro de 2014, com forte apelo de experimentar a vida a partir de outros lugares que não mais o lugar de ministro. E na minha vida pessoal, ela é marcada por muitos momentos em que o Padre Cícero, a Mãe das Dores, a história do Juazeiro está presente, e em outros momentos antes do exercício do ministério, vivi em Juazeiro. A minha ordenação sacerdotal foi no dia da ordenação do Padre Cícero, em novembro, no dia de Santo André. E a última missa que eu celebrei foi no dia de Nossa Senhora das Candeias, né? E
A minha participação nas romarias foi sempre uma participação muito discreta. Celebrei muitas vezes no Socorro, na Matriz, e tinha uma proximidade ao Monsenhor Murilo, mas isso era visto muitas vezes como estranhamento. Então, em alguns momentos na missa, no nascer do dia, no dia 20 de cada mês, eu estava ali no meio do povo e recebi um recado: ó, estão lhe chamando para você ir lá para o altar. Não, deixa aqui mesmo. Porque tinha essa necessidade de ver o mundo de muitos lugares, né? E aí a nossa fala no livro, a nossa contribuição veio de um forte apelo à sensibilidade. E aí eu agradeço a Cília, a Adriana, aos demais por esse convite, inicialmente de tentar sistematizar algumas referências teóricas que traduzissem isso que perpassa o livro todo, né? Que esse apelo à sensibilidade. E uma provocação feita de modo muito direto à ciência, à academia, ao tipo de saber que podemos dizer que constrói esse mundo que a gente vive hoje. E aí me faz lembrar das palavras do profeta Isaías no capítulo 50, logo no início, quando ele diz assim: eu saio de manhã para levar a mensagem de Deus para as pessoas. E me surpreendo, porque na verdade sou eu que recebo essa mensagem. E um ditado popular muito conhecido nosso, que diz assim: quem tem boca diz o que quer, e quem tem ouvido escuta o que quer e o que não quer. E aí propomos como uma categoria epistemológica, metodológica, científica, enfim, a escuta como uma alternativa diante dos diversos cenários que buscávamos compreender, traduzir, talvez despertar provocações, no intuito de que nós também nos deixássemos provocar, nos desconstruir, desaprender e reaprender, enfim, refazer saberes tão necessário a esse mundo que a gente vive. E aí não vou falar mais do artigo, porque como todo mundo está provocando, é interessante que leiam, mas a epígrafe e a última expressão é do Padre Cícero: quem matou não mate mais. Porque o tipo de conhecimento que constrói esse mundo que a gente tem é um conhecimento que matou e que ainda mata, que é o conhecimento científico, e que precisa se refazer, precisa aprender com os números, com essa sabedoria, com tantos outros tipos de sabedoria, para a gente fazer um mundo diferente, para que a gente possa entender de fato o que é a espiritualidade como um fenômeno genuinamente humano, de toda pessoa humana. Então era mais ou menos isso que eu queria. Bem, eu estou aqui representando o grupo estudante porque nós éramos alunos do curso de pedagogia e a Cília nos convidou para essa empreitada, né? Então, a minha pesquisa foi baseada na formação do professor do ensino religioso da terra do Padre Cícero e o panorama, né, da religião do professor em si. Então, quero agradecer a Fátima, que está aqui presente, que abriu as portas da Secretaria de Educação, nos deu todo o amparo, todo o suporte, toda a pesquisa para os 3 alunos, né, Rogério? Isabel, pesquisamos, fuçamos mesmo, fomos atrás, e em nenhum momento eles disseram: não, você pode entrar aqui, tá as informações, tá os dados, tá as estatísticas, para que vocês possam se deliciar com essa pesquisa. Então, eu fiquei com 2 artigos no livro, que é a formação do professor do ensino religioso. Bem, eu não sou daqui, não sou romeiro, me tornei, digamos assim. Venho de uma outra experiência religiosa, também católica, né, mas não essa experiência das romarias. Eu estou há 6 anos aqui no Cariri. Eu vim por conta do concurso para a Universidade Federal do Cariri, concurso de filosofia. E eu morava numa paróquia, numa região, no município lá em Maracanaú, que é uma paróquia que tinha uma experiência de comunidade coordenada pelos os sacramentinhos de Nossa Senhora, que é o Padre Júlio Maria de Lombardi, que também é belga, né?
e passou pela África, veio para o Brasil, fez uma experiência incrível. E lá nessa paróquia, a maneira como a gente experimenta a religiosidade é através de grupo de reflexão, comunidade de base. E há 6 anos eu vim fazer esse concurso, né? Eu já pesquisava sobre a religião, minha área é filosofia da religião, especificamente. Está com uns 20 anos. Você vê que eu estou sem cabelo por causa disso. Que eu pesquiso nessa área. Aí quando eu vim para cá, teve aquele estalo, né? Porque uma coisa é você pesquisar, né, a religião através da filosofia, né, nos textos filosóficos, outra coisa é você experimentar, você viver, você ter essa vivência comunitária. Lá eu tive uma experiência, que foi uma experiência de comunidade de base, chego aqui e tenho um impacto com toda essa dinâmica, né, esse entusiasmo da fé, das romarias aqui de Juazeiro e tudo, e foi uma experiência que... Aí eu me senti romeiro, né, porque eu vim de lá pra cá, alguma coisa me trouxe pra cá, alguém me trouxe pra cá, né, sei lá, a providência, de, você está pesquisando religião no local errado, vá para uma região onde a religiosidade, a mística realmente acontece. Eu acho que foi isso que me deu um estalo. E o artigo, né, o ensaio que eu preparei nesse texto também foi interessante como foi que ele surgiu, né? Porque foi no ano passado, teve uma semana de filosofia, cujo o título era Sertão Filosófico. Ser, né? Que a filosofia estuda o ser, né? Está preocupado com isso. E a gente juntou com o tão, para dar a ideia de sertão. E aí tinha um dia que tinha uma mesa que era filosofia e religião. Inclusive a Ercília estava nessa mesa e eu ia só fazer a mediação. E um dos professores que ia participar não pôde. Aí me chamaram para falar. Aí falar de improviso. Aí eu, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Não tinha preparado nada, né? Aí eu comecei a pensar um pouco. Já sei, eu vou falar sobre Hegel. Aí alguém fica perguntando, mas por que Hegel, um pensador tão chato, tão difícil, tão, né, uma abstração maluca, o que esse cara tem a ver com essa discussão? E aí eu tentei fazer uma leitura, né, da experiência religiosa, da mística, né, da experiência comunitária e tudo mais, via a reflexão desse filósofo alemão que viveu no século XIX e tal, que desde o início da sua obra, a obra do Hegel, desde o início até o seu final, é toda marcada por essa discussão, essa preocupação em entender a religião. E segundo ele, é a consciência da essência do absoluto. E essa consciência do absoluto se dá em comunidade. Eu disse, pronto, eu vou fazer isso. Vou tentar fazer essa leitura aqui de improviso da experiência que aconteceu em Juazeiro. E eu acho que, de certo modo, não só a experiência que eu tive, né, conhecer como é que funciona a dinâmica das romarias, ter esse contato, conhecer a história de Juazeiro, a história do Padre Cícero, a história da Beata e tudo, me deu esse... Né? E aí, depois da mesa, né, da discussão, por que você não transforma isso num artigo e tal? E foi daí que surgiu a ideia de pegar esse pequeno ensaio e inserir nesse grande... É um livro, digamos assim, plural, polifônico, né, que tem visões as mais diversas em relação à religiosidade. Não é só a visão de um professor acadêmico que está lá, né, no gabinete, lá fechado lendo seus livros, mas também de alguém que tem uma experiência religiosa de pé no chão mesmo, né, de encontro com o outro, né, de comunidade, né, que é quando a gente vem para cá, eu não vou mais voltar para a minha terra não, vou ficar por aqui mesmo. Aqui está tão bom, né, a gente tem uma experiência com todas as dificuldades, com todas as angústias, problemas, mas a gente acaba se sendo tocado, né, como já foi falado aqui, afetado, a gente se apaixona e a gente acaba se sentindo parte disso. Né? E aí foi isso que me provocou a escrever, colocar isso também no papel, porque lá não está só o Hegel, não está só a experiência de Juazeiro, também está a minha experiência como uma pessoa comum, como qualquer outro, como um romeiro, digamos assim, um romeiro que veio à força, né? Ele não veio para a Romaria, mas acabou chegando. Bem, pessoal, boa noite, né? Meu nome é Carlos, tá? Eu sou professor de gramática, atualmente professor do Colégio Santa Teresa de Jesus. Eu acho importante salientar o fato de que nós temos que reproduzir que o livro está concorrendo com o século XXI. O livro está concorrendo com nossos tablets, com os nossos smartphones e com nossos alunos sem a capacidade de leitura e o desejo de ler. E a grande contribuição desse livro para mim, numa visão semiótica, quando eu coloco a ênfase de que falar de fé, amor, caridade,
tá? Eu posso juntar essa semântica e classificar como abstrato, tá? Eu passo a sensibilidade da comprovação da fé, que está aqui. Que não foi criada, foi pesquisada, foi ouvida, foi registrada, tá? E em nome dos pesquisadores que se encontram nessa sala, dos fundadores deste livro, parabéns pelo que vocês fizeram, porque vocês tiveram a oportunidade de remontar o passado ao século XXI. Parabéns. Jesus, né? E a todo instante, tinha várias questões para fazer, mas eu vou concentrar em um ponto do tempo. Foi falado muito na coisa de ser afetado, né? E de estar nesse constante campo de afeto, né? E eu senti muito isso na minha pesquisa, né? De ser afetado. Mas tem uma instância que eu acho que é do afetado. E como pesquisador também afeta as pessoas que estão sendo entrevistadas e tal, né? Então, eu acho, tem uma coisa que o Alessandro Portelli fala, que é um historiador que eu gosto muito, que o trabalho com história oral, etnografia, como queira chamar, é um trabalho de relação. E essa relação não diz só do ser afetado, que é uma instância muito importante que nós queremos, né? As pessoas estão com as suas narrativas e nós queremos, de alguma forma, aprender alguma coisa com elas, né? Esse olhar novo é interessante. Agora é importante ver como nós afetamos essas pessoas também, né? Como nós afetamos e como essa relação é interessante. Então, por exemplo, eu estou há 4 anos com esse grupo, né? Eu sou candomblessista. E aí, para fazer esse trabalho com esse grupo, sendo candomblessista, eu nunca podia chegar logo, chegar assim, bom dia, meu nome é Roberto, sou do candomblé, vamos conversar, né? Eu recebi um tapa, você não está mandado na cabeça, alguma coisa assim, porque é um trabalho de construção, de relação, de amizade, né? E quando eu digo isso, é porque aparece algumas vezes, nesse novo olhar de encontro de pesquisa, que se você não for devoto, ou se você não se converter, não sei se vocês disseram isso, tá? Mas eu dizendo que parece que não fica um trabalho de qualidade, né? Eu acho que o trabalho de qualidade é o trabalho que tem esse trabalho de relação, em que as pessoas estabelecem uma relação interessante com as outras, né? A instância do devoto, da conversão, é uma experiência subjetiva pessoal de cada pesquisador, né? O que não interfere ou não na qualidade dos trabalhos. E que isso é outra questão interessante, né? Então, eu queria, depois disso, né, assim, dizer que eu estou louco para ler o livro, né? Que fiquei com muita vontade de encontrar os artigos que são pessoas que eu já tinha lido, Domingo Sábio, a senhora também já tinha lido várias coisas, a Imanete, na casa dela, né, outro dia. Então, estou louco para ler e fazer essa provocação de como é a relação com o outro e afetar o outro e ser afetado esse trabalho de relação. Muito bom. Vou falar um pouquinho mais simples do que vocês, mas assim, eu quero parabenizar a todos os escritores desses artigos. Eu moro em um outro estado há 20 anos, então assim, são pessoas bem mais frias, são pessoas que quase não têm fé, que o amor é debaixo do pé, mas que mesmo assim, essas pessoas conhecem o Juazeiro. Eu sou nascida de Juazeiro, tá, gente? Essas pessoas conhecem o Juazeiro, conhecem o meu padrinho, Padre Cícero, e quando eu falo assim, gente, eu vou visitar a minha terra, porque eu morro de amor e ainda não voltei, eles falam assim, vai lá no horto, fala com o Padre Cícero para ajudar. Eles falam assim, fala com o Padre Cícero para me ajudar em tal situação. Então assim, eu fico muito feliz quando essas pessoas que estão tão longe conhecem a minha cidade, a nossa cidade, e que é uma terra muito boa mesmo, e que as pessoas têm um coração rico, que tem um coração, eu posso dizer, meigo e carinhoso. Porque onde eu moro, as pessoas elas visam isso. E isso, para mim, é papel. Então, assim, o coração das pessoas tem um valor muito grande para mim, porque eu conheci essa outra cultura. Então, assim, eu quero abraçar a vocês, escritores, a vocês que são nascidos aqui como eu, que nós somos muito melhores.
muito melhores. E eu sei que esse livro, ele vai percorrer por muitos olhos. E que as pessoas vão fazer uma boa leitura e que vão receber desse livro essa pitadinha de amor que eu percebi em cada fala. Parabéns, viu? Obrigada. Eu fiquei muito feliz. É uma lembrança de quase 60 anos. Eu nasci no Crato, aqui do lado, e havia uma rixa enorme entre cratenses e juazeirenses. Eu não sei se essa bobagem permanece. Mas no meu tempo, quando eu era criança, a gente pensava a pior forma de denegrir alguém de Juazeiro. Tinha que ser um palavrão daquele bem pesado. E o palavrão era Romero. De lá pra cá a gente recebia piquezeiro. Não sei se isso permanece. Eu atualmente sou piquezeiro e Romero com muito orgulho. Nem sabia que a época era. Mas aí a forma como fui chamado para me aproximar do nosso Padim foi de 3 modos. Primeiro, é preciso lembrar que na minha infância, na minha adolescência, começo, depois que eu fui embora para Fortaleza, havia como que uma guerra constante num desfazimento e numa desconstrução do valor da gente nordestina, da gente representada pelo Padre Cícero e pela obra acolhedora que ele sempre teve, etc. Então, a gente, quando a irmã Nete dizia agora há pouco, você primeiro foi contra o Padre Cícero, eu e a Ercília somos irmãs, nós éramos devotos contra o Padre Cícero. E eu tive 3 chamados para o Padre Cícero. No primeiro, foi uma história com um irmão mais velho nosso, ele é 10 anos mais velho do que eu, 13 mais velho do que a Ercília. Conta uma história que uma vez, vindo de jipe do Crato para Juazeiro, com o Vicelmo, todo mundo deve conhecer, jornalista, eles eram amigos, são amigos. E aí, conversando sobre o Padre Cícero, num sentido bem de degradação, de humilhação e tal, quase chegando em Juazeiro, o Vicelmo disse, eu só acredito nessa desgraça se o pneu furar. Ele não fechou a boca e o pneu furou. Quando eu ouvi do meu irmão me contar isso, foi o primeiro chamado, mas foi um chamado de medo. Eu passei a ter medo de chamar o pessoal de Romero, porque senão o Padre Cícero é alguma coisa que estava comigo. Mas de uma certa forma já era um chamado. Posteriormente, já velho, enquanto psicólogo, uma pessoa em psicoterapia comigo me contou uma história, que eu não vou contar ela inteira, ela é linda, eu até pretendo um dia escrever, mas resumido, essa pessoa foi fazer uma cirurgia em São Paulo e entrou uma enfermeirazinha e disse assim, deu todas as orientações a ela de como ela deveria proceder enquanto paciente. Quando a anestesia estiver passando, você vai sentir um sufoco, calma, não se preocupe, o Padre Cícero vai estar o tempo todo do seu lado, porque cada vez que alguém do Nordeste precisa de uma força e de um colo, é em Padre Cícero. Fique calmo, ele está lá. O fato é que essa moça descobriu depois que essa enfermeira não existe e nunca nenhuma enfermeira entrou no quarto dela para dizer coisa como tal. Então, esse aí já me foi um chamado, não mais pelo medo, mas um chamado por fé. Por acreditar em algo que eu não precisava de explicação nenhuma, isso é verdade e pronto. Até que teve um terceiro chamado, eu vou fazer um pós-doutorado em São Paulo e na França, vou viajar agora em agosto, e o meu orientador de São Paulo, aliás, a gente chama orientador, mas o convidador, me disse o seguinte, os escritos que eu irei fazer é sobre filosofia e psicologia. E ele me disse, o departamento está pedindo que você faça um link com a religiosidade. Aí com a Romaria. E vim então aqui para a Romaria, para ouvir pela primeira vez a Romaria. Há muito tempo eu escuto falar desses personagens que estão aqui, sobretudo da irmã Nete. A Ercília, ela não para de falar em família da irmã Nete e do exemplo que a senhora traz. Então, resumindo, eu gostaria só de compartilhar que há muito tempo, através do Padre Cícero, é que eu me sinto não mais cratense, sou juazeirense, mas pertencente a uma nação cariri, que me deixa muito nutrido cada vez que venho aqui. Então já não é mais crato, já não é mais juazeiro, e eu acho que pela primeira vez também, a coisa que mais me impressionou no Padre Cícero, enquanto santo, é que ele, me parece, ele não teve que virar santo na terra para depois virar santo na história.
me parece que ele foi gente, muito, com todos os limites e com todas as e também as possibilidades, e tornou-se santo pela boca das pessoas e pela fé das pessoas. E eu me sinto muito feliz de estar aqui no Cariri, vendo, assistindo a universidade construir e se pensar sobre a religiosidade, sobre o Padre Cícero. Lamento muitíssimo não ter contribuído com o livro, não ter escrito nenhum artigo, mas fui também privilegiado, fui o primeiro a receber. Você lembra? Eu estava precisando escrever sobre alguma coisa, já para situar a Romaria. Ela disse: você vai ser o primeiro a receber o livro. E aí eu já me adiantei, li o artigo do Emmanuel, que é belíssimo, é um tratado de filosofia de altíssimo nível, e a apresentação da irmã Nete, que também me emocionou quase tanto quanto a Exília, porque do tanto dela é impossível, com a escrita da irmã Nete. Então eu estou muito já avançado na leitura. Então era só para compartilhar a minha fé, a minha devoção desse homem que foi homem com muitos defeitos, com muitas qualidades, mas que teve o cuidado com a gente simples do Nordeste, que precisa de alguém, não tem quem buscar, e ele acolhe. Esse para mim é um santo. É isso. Eu fiquei muito... A palavra que me veio foi impactada. E foi uma palavra de memória para mim, porque foi um sentimento muito parecido quando eu assisti a fala de vocês, porque eu não conhecia o prefácio, não conhecia as outras partes do livro. E foi uma palavra que eu usei quando eu estava fazendo a pesquisa do doutorado. Ele chegava para minha orientadora e dizia assim: mas eu estou muito impactada. Que seria um sinônimo de afetada, né? E ela dizia assim: você precisa lidar com isso, porque isso atrapalha a sua análise. Era o termo que era utilizado, que é um lugar comum da academia. Ela dizia: você precisa elaborar isso. E ela dizia assim: uma forma que você faz isso é você usar da reflexividade que você usa para os seus elementos de pesquisa com você mesmo. Por que você se sente impactada? E aí, quando eu descobri, eu fiquei mais impactada ainda, porque eu descobri que eu me sentia afetada, porque, no fundo, eu queria ter aquela fé que eu via nas descrições. Isso era uma coisa que mexia enormemente comigo, porque, como pesquisador, no fundo, a gente está caminhando em direção a questões que são nossas também. A gente não está pesquisando só para a academia, a gente quer resolver coisas dentro da gente. Quando a gente consegue fazer esses elos de ligação, a coisa fica muito mais produtiva, e isso é um trabalho, na verdade, muito mais bonito. E quando ela disse assim, quando eu percebi que era isso, eu tive a oportunidade de ler um trabalho, que era um trabalho de uma pesquisadora espanhola, que ela falava sobre as dificuldades do campo, lembrando da sua fala, e ela dizia assim: o campo ele tem duas dimensões. Você vai querendo absorver os fatos, as informações, os elementos, mas você só, de fato, conquista o campo quando você é absorvido pelo campo. E eu acho que a Romaria, o trabalho de campo nas Romarias, ela faz isso com a gente, ela nos absorve. Então, quando você absorve, de fato, daquilo, você consegue interagir com o outro, com esse sentido de alteridade, que é muito diferente do que a gente precisa fazer quando vai fazer um trabalho acadêmico, que é aquela questão da construção do objeto, esse sentido de alteridade, de perceber que o outro não é objeto, mas é o sujeito, é aí, nesse momento, de fato, que a gente é absorvido. E com essa leitura, que não é só mais do pensamento, mas também do coração, da sensibilidade, das emoções que circulam na interação com as outras pessoas, é que a gente, de fato, nasce para a pesquisa. Então, embora eu tenha feito outras pesquisas antes, eu senti que fazer essa pesquisa com essa dimensão de qualidade, lidar com essa tensão entre o intelecto e o coração, foi o que me batizou como pesquisadora. E eu sou muito grata por isso. E estou muito feliz de ver que vocês tiveram a coragem de usar essa afetividade, esse afeto, esse impacto, como um plano de fundo do livro. Parabéns. Obrigada. Eu fui também afetada, né? E de uma forma que eu sou aqui do Cariri, né? Não sou piquizeira, porque eu sou de outra cidadezinha daqui mais próximo daqui de Juazeiro. Mas a minha infância toda, eu via o Romeiro como uma coisa assim, fora de mim. Né? Assim, eu não tive essa aproximação, meus pais também não tiveram, né? Nem me levaram, como alguns já disseram assim. Quando eu cheguei no Crato, mais de 20 anos que eu moro lá, eu nunca tinha vindo uma Romaria, nunca me senti, nunca ninguém me convidou, nunca me envolvi, né? E aí quando eu conheci a Cília,
Aí a primeira coisa que eu vi, ela me chamou para vir, né, mãe? E aí a gente fez um casamento nesse sentido, porque quando a vida que a Cília vinha, eu ia vir com a Cília também para a Romaria. E aí conheci outras e fui afetada. Hoje eu falo, na outra vez, na segunda vez, eu já trouxe outra amiga minha, mas vamos ver, é muito interessante, uma coisa do coração, assim, né? Uma afetação, né, vamos dizer, uma afetividade nesse sentido. E hoje eu acho lindo, e é porque eu já, quando eu terminei, eu fiz um trabalho voluntário no Horto, mesmo assim eu nunca tinha sido chamada, né? Então eu fui chamada dessa forma, nesse trabalho maravilhoso, que eu quero parabenizar todos os escritores, né? Não dei a Cília Adriana, que já sou amiga de todos. Obrigada.